nasceu a 6 de junho de 1992 em Mogadíscio. Cresceu num país que viveu mais sofrimento do que a maioria das pessoas neste planeta conseguiria sequer imaginar. Não escolheu o futebol como jogador, escolheu-o como árbitro, a figura cuja autoridade dentro das 4 linhas é a espinha dorsal invisível de cada jogo. Foi subindo no futebol local da Somália. Em 2018, entrou na lista internacional da FIFA. Em janeiro de 2024, tornou-se o primeiro árbitro somali da história a dirigir um jogo na Taça das Nações Africanas. Na época de 2025 a 2026, arbitrou a segunda mão da final da Liga dos Campeões da CAF, tornando-se o primeiro somali a dirigir uma final continental. Foi escolhido para arbitrar o jogo do terceiro lugar no Mundial de Sub-20, no Chile. Em 2025, foi eleito árbitro masculino do ano da CAF, o melhor oficial de todo um continente. E no início de 2026, Pierluigi Collina, chefe da arbitragem da FIFA, escolheu-o a partir de um grupo mundial de candidatos como um dos apenas 52 oficiais a quem seriam confiados jogos no Mundial de 2026, o primeiro somali da história a receber essa chamada. O seu nome é Omar Abdulkadir Artan, tem 33 anos, e a 6 de junho chegou ao Aeroporto Internacional de Miami com um visto válido, a sua acreditação da FIFA e todos os documentos necessários para atravessar aquelas portas e ocupar o seu lugar no maior torneio de futebol do planeta. Foi retido durante 11 horas. As perguntas concentraram-se de forma insistente no Al-Shabaab, a organização militante que atua em partes da Somália e que não tem qualquer ligação com Omar Artan, com a sua carreira, com a sua viagem ou com qualquer outro aspecto da sua vida. Foi colocado numa cela de retenção. Foi declarado inadmissível. Não recebeu qualquer explicação concreta. Foi posto num voo para Istambul e depois regressou a Mogadíscio sem nada que mostrasse tudo o que tinha construído, excepto uma dignidade que ninguém naquele corredor do aeroporto lhe conseguiu tirar. O que aconteceu a seguir é, na verdade, o centro desta história. Porque enquanto a FIFA emitia uma declaração institucional cuidadosamente redigida, enquanto o presidente do organismo fazia uma piada sobre cachorros quentes numa conferência de imprensa e dizia aos críticos para terem calma e relaxarem, enquanto a organização que tinha selecionado Artan e depois falhado em proteger a sua capacidade real de se apresentar no torneio, estava ocupada a deslocar a responsabilidade para os processos migratórios do país anfitrião. Algo completamente diferente acontecia. No Canadá, na Colômbia Britânica, em Toronto, nos gabinetes de políticos que nada tinham a ganhar ao falar, mas que perceberam exatamente o que aquele momento exigia. E aquilo que disseram, as palavras concretas, as ações concretas, merece ser ouvido na íntegra, porque no contexto de tudo o que envolve este torneio, é a demonstração mais clara até agora da diferença entre uma instituição que afirma acreditar nos valores do futebol e um país que os mostra de facto. Comecemos por percorrer todos os factos, porque têm de ser ditos por inteiro sempre que esta história for contada. Omar Artan está na lista da FIFA desde 2018. Em janeiro de 2024, tornou-se o primeiro oficial somali numa Taça das Nações Africanas. Na época de 2025 a 2026, arbitrou a segunda mão da final da Liga dos Campeões da CAF, o primeiro somali a dirigir uma final continental daquele nível. Foi eleito árbitro masculino do ano da CAF em 2025, o melhor oficial de um continente que reúne mais de 50 federações nacionais de futebol. A FIFA escolheu-o como um dos 52 árbitros para o Mundial de 2026. O primeiro somali da história a receber essa chamada. Tinha um visto válido. A Embaixada da Somália confirmou-o. Tinha a sua acreditação da FIFA e todos os documentos exigidos. Foi detido durante 11 horas no aeroporto de Miami. Foi interrogado sobre o Al-Shabaab, um grupo militante ativo em partes da Somália que não tem qualquer ligação documentada com ele. Foi colocado numa cela de retenção. Foi declarado inadmissível. Foi posto num avião. Não arbitrou um único jogo no Mundial de 2026. A administração Trump, através de um porta-voz do Departamento de Estado, disse à agência AFP que a entrada de Artan tinha sido recusada porque ele estava associado a, e esta é a formulação oficial,
presumíveis membros de organizações terroristas, sem acusações, sem provas apresentadas publicamente, presumíveis. Essa palavra tem um peso enorme quando resulta na deportação de um homem de um país onde tinha todo o direito legal de entrar. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos emitiu também uma breve declaração. Disse que Artan foi submetido a uma inspeção adicional, descrita como uma parte rotineira do processo, e que depois dessa inspeção foi considerado inadmissível por preocupações de verificação. É essa a explicação completa da agência que o recusou. Preocupações de verificação, sem detalhes, sem mecanismo de recurso oferecido, sem reconhecimento das suas credenciais da FIFA ou da carreira que essas credenciais representam. Isto não acontece no vazio. O endurecimento migratório de Trump lançou uma sombra sobre este Mundial antes mesmo de se jogar uma única partida. Atualmente, 39 países estão sujeitos a uma proibição total ou parcial de viagem para os Estados Unidos. Para 19 desses países, o Departamento de Estado suspendeu por completo a emissão de vistos. No início deste ano, a administração impôs restrições a cidadãos de 19 países, sobretudo de África e do Médio Oriente, através de uma ampla proibição de viagem. O Irão, que se qualificou para o torneio, está nessa lista. Embora exista uma exceção para atletas do Mundial, treinadores e familiares diretos, essa exceção não abrange família alargada, amigos ou adeptos que simplesmente queiram viajar para os Estados Unidos para assistir aos jogos. A FIFA, consciente da colisão para a qual caminhava, terá estado em conversações sobre pedir a Trump uma moratória das ações de aplicação da lei migratória durante o torneio. Essas conversações, fosse qual fosse o seu resultado, não impediram o que aconteceu a Artan. A resposta da FIFA à situação foi precisa na linguagem e devastadora no seu significado prático. O organismo confirmou que Artan não poderia treinar nem arbitrar no torneio depois de lhe ter sido recusada a entrada nos Estados Unidos. Confirmou que a FIFA não intervém nos processos migratórios dos países anfitriões. Confirmou que é, em última instância, o governo anfitrião que decide quem recebe um visto e quem é admitido. Disse que o seu estatuto não seria alterado e então anunciou uma das poucas decisões verdadeiramente significativas que tomou em todo este episódio. Artan receberia a totalidade da sua verba de participação no torneio. Cada dólar, cada prêmio, o mesmo pacote completo de compensação que todos os outros oficiais do Mundial, apesar de não ter arbitrado um único jogo. Essa decisão financeira importa mais do que pode parecer. É um reconhecimento formal assumido pela instituição de que o que aconteceu foi errado, ainda que a linguagem à volta disso nunca o diga diretamente. Quando se paga alguém por um trabalho que essa pessoa foi impedida de fazer por circunstâncias fora do seu controle, está-se a fazer uma declaração. A FIFA fez essa declaração com dinheiro porque, aparentemente, não estava disposta a fazê-la com palavras. E então Gianni Infantino apareceu perante os jornalistas. Quando pressionado sobre a situação, o presidente da FIFA disse aos críticos para se acalmarem e relaxarem. Mais cedo nesse mesmo mês, quando os preços astronômicos dos bilhetes do torneio provocaram uma onda de indignação pública, com anúncios no mercado secundário para a final a chegar aos 2 milhões de dólares, Infantino tinha brincado dizendo que entregaria pessoalmente um cachorro-quente e uma Coca-Cola a quem pagasse esse preço. Agora, com um dos oficiais que ele próprio selecionara sentado numa cela de retenção no Aeroporto Internacional de Miami, a resposta institucional tinha a mesma energia. Calma e relaxem. O contraste entre a gravidade do que aconteceu a Artan e o tom do homem que dirige a instituição que o selecionou não passou despercebido a ninguém que estivesse atento, e o Canadá reparou. David Eby é o primeiro-ministro da Colômbia Britânica. É o líder político da província cuja cidade de Vancouver acolhe 7 jogos do Mundial, incluindo partidas das fases a eliminar. O estádio BC Place, em Vancouver, é um dos 13 recintos divididos entre o Canadá e os Estados Unidos neste torneio. Eby supervisiona a operação de acolhimento na sua província. Foi às redes sociais e escreveu palavras que já foram lidas por milhões de pessoas em todo o mundo. Escreveu que Omar Artan seria recebido e celebrado na Colômbia Britânica por tudo o que superou e por onde chegou hoje. E depois, em 4 palavras que atravessaram todas as declarações institucionais e todos os desvios diplomáticos dos dias anteriores, escreveu:
Vamos tê-lo a arbitrar em Vancouver. Vamos tê-lo a arbitrar em Vancouver. Não foi um comunicado de imprensa. Não foi uma declaração de preocupação. Não foi uma resposta cuidadosamente formatada por um gabinete de comunicação. Foi um convite público direto, escrito em inglês simples, por um líder político com autoridade institucional para lhe dar significado. Numa conferência de imprensa, Eby foi mais longe, dizendo que na Colômbia Britânica, Artan seria visto como ouro, não como lixo. A linguagem foi deliberada, não foi subtil. Foi uma resposta direta à forma como os Estados Unidos tinham tratado um homem que a FIFA considerara um dos seus 52 melhores oficiais do mundo. Olivia Chow é a presidente da Câmara de Toronto. A sua cidade acolhe 6 jogos do Mundial, incluindo o jogo de abertura do Canadá contra a Bósnia e Herzegovina. Divulgou uma declaração formal completa. Disse que recusar a entrada a Omar Artan, que conquistara o seu lugar no palco mundial através de trabalho árduo e perseverança, não estava certo. Disse que Toronto acredita na justiça, na inclusão e em dar ao talento a oportunidade de brilhar. Disse que ele seria bem-vindo para arbitrar ali, e depois deu mais um passo. Comprometeu-se a escrever uma carta formal à FIFA, na qualidade de presidente da Câmara de uma cidade anfitriã do Mundial, pedindo que Artan fosse designado para jogos na sua jurisdição. Isso é uma ação institucional significativa, não apenas uma publicação nas redes sociais, uma carta de uma chefe de governo local ao organismo que dirige o futebol, pedindo oficialmente e por escrito que um oficial específico receba uma função específica. Esse tipo de pedido não vem de um manual político, vem de alguém que olhou para a situação e decidiu que a resposta certa era fazer alguma coisa, não apenas dizer alguma coisa. Marit Stiles, líder da oposição oficial do Ontário, fez eco de ambas. Disse que Artan conquistara o seu lugar no palco mundial. Com jogos do Mundial a caminho de Toronto, disse ela, vamos garantir que ele seja bem-vindo para arbitrar naquele recinto. 3 líderes canadianos, 3 declarações separadas, todas publicadas no espaço de horas, todas a dizer o mesmo à mesma instituição. Tinham o homem certo, não conseguiram protegê-lo. Nós protegê-lo-emos. É aqui que a história se torna estruturalmente interessante, porque as ofertas canadianas, por mais genuínas e significativas que fossem, encontraram imediatamente um obstáculo que revela algo muito importante sobre a forma como a FIFA desenhou este torneio. Os 52 árbitros e os 88 árbitros assistentes deste Mundial fazem parte daquilo a que a FIFA chama Team One, um grupo único e centralizado de arbitragem, gerido a partir de um centro de treino localizado em Miami, na Flórida. Os oficiais não são designados separadamente por país, não são destacados de forma independente para recintos canadianos ou mexicanos. O sistema exige que todos os oficiais estejam fisicamente presentes no centro de Miami para passar pelo programa de preparação, pelas reuniões informativas, pelas nomeações e pelos protocolos de segurança antes de serem enviados para qualquer jogo, em qualquer ponto do torneio, não apenas jogos nos Estados Unidos. Qualquer jogo. Como a entrada de Artan nos Estados Unidos foi recusada, ele não pode aceder ao centro de Miami. Como não pode aceder ao centro de Miami, não pode fazer parte do Team One. E como não pode fazer parte do Team One, não pode arbitrar em Vancouver, independentemente do convite de David Eby ou do que Olivia Chow escreva na sua carta. Esse facto estrutural é consequência direta de uma escolha feita pela FIFA ao desenhar este torneio. Não havia qualquer razão operacional convincente para que o centro de treino de um torneio disputado em 3 países tivesse de ficar exclusivamente dentro de um desses 3 países. Os organizadores poderiam ter construído um sistema que permitisse aos oficiais prepararem-se em qualquer uma das 3 nações anfitriãs. Escolheram não o fazer, e a consequência dessa escolha é que, quando um país anfitrião recusou a entrada a um oficial selecionado pela FIFA, os outros 2 países anfitriões, por mais sinceramente que quisessem recebê-lo, não tinham qualquer caminho dentro da própria estrutura do torneio para tornar isso possível. Isto não é um pequeno detalhe administrativo, é uma medida estrutural do fosso entre o compromisso declarado da FIFA com a universalidade deste torneio e as decisões organizacionais que tomou de facto. Um mundial acolhido por 3 países, com uma infraestrutura de arbitragem inteiramente dependente das decisões migratórias de um deles. Um árbitro selecionado na Somália,
enviado de volta de Miami, acolhido pelo Canadá, incapaz de chegar a Vancouver porque a organização que o selecionou construiu o sistema de uma forma que torna a flexibilidade impossível. O contraste com a resposta do futebol europeu torna esse fosso ainda mais difícil de ignorar. A UEFA percebeu o que o momento exigia. Poucas horas depois de Artan aterrar em Mogadíscio, o organismo que dirige o futebol europeu anunciou a sua nomeação para a final da Supertaça da UEFA de 2026, Paris Saint-Germain contra Aston Villa, em Salzburgo, na Áustria, a 12 de agosto. Tornar-se-á o primeiro árbitro não europeu da história a dirigir uma grande final da UEFA. O primeiro árbitro africano a liderar um jogo dessa importância na estrutura das competições europeias. O presidente da UEFA, Alexander Ceferin, disse simplesmente que o futebol existe para ligar pessoas. O presidente da CAF agradeceu publicamente a Ceferin, pessoalmente e pelo nome, por dar a Artan o palco que o Mundial lhe tinha negado. Essa resposta não foi um processo burocrático, foi uma decisão. A UEFA viu o que aconteceu, avaliou o que estava ao seu alcance e agiu em poucas horas para dar a Artan algo real, não uma declaração de solidariedade, não uma expressão de preocupação, um jogo histórico, que o próprio Mundial, apesar de toda a sua dimensão e prestígio, já não lhe pode oferecer. Quando Artan aterrou em Mogadíscio, milhares de pessoas encheram um estádio, não para um jogo de futebol, mas por ele. O presidente da Somália telefonou-lhe pessoalmente. O seu país envolveu-o na sua bandeira, e ele disse, com uma compostura que falou mais claramente do que qualquer comunicado de imprensa, que o que aconteceu, aconteceu e que foi o destino, e disse em voz baixa que estará no próximo, se Deus quiser. Essas palavras chegaram no mesmo ciclo noticioso em que Infantino mandou as pessoas terem calma e relaxarem. Ambas as declarações foram ouvidas, ambas serão lembradas. O contraste entre elas é o contraste entre a instituição que dirige este torneio e o homem que ela não conseguiu proteger. Pensemos na sequência completa de respostas institucionais ao que aconteceu no aeroporto de Miami, a 6 de junho. Os Estados Unidos recusaram a entrada a Artan e não ofereceram nenhuma explicação pública específica, além de preocupações de verificação. A FIFA disse que não estava envolvida em decisões migratórias, confirmou que ele receberia a totalidade da sua verba e disse aos críticos para relaxarem. A UEFA deu-lhe a Supertaça, uma nomeação histórica anunciada em poucas horas. O Canadá convidou-o para Vancouver e comprometeu-se a escrever uma carta formal à FIFA. O presidente da CAF agradeceu publicamente à Europa pelo nome, e o público somali encheu um estádio para o receber em casa. 4 entidades diferentes, todas com relações diferentes com o torneio, diferentes tipos de poder e diferentes linguagens institucionais, chegaram à mesma avaliação. O que aconteceu não estava certo. A única voz notoriamente ausente dessa avaliação foi a voz do organismo que o selecionou. A FIFA disse que não estava envolvida, disse que o governo anfitrião decide, disse que o seu estatuto não mudaria, e o seu presidente disse que as pessoas deviam ter calma e relaxar. A dimensão política deste episódio é impossível de separar da dimensão futebolística. A história de Omar Artan não é apenas a história de um árbitro a quem foi recusada a entrada num torneio. É uma história sobre o que acontece quando a política migratória da administração Trump, uma política que colocou 39 países sob restrições de viagem e suspendeu a emissão de vistos para 19 deles, colide diretamente com a operação de um torneio que, ao mesmo tempo, está a ser apresentado ao mundo como uma celebração da unidade global. A contradição entre essas duas coisas iria sempre produzir um momento como este. A única pergunta era qual seria a pessoa com o azar de ficar no centro. Essa pessoa foi Artan. Não foi o primeiro a enfrentar estas barreiras e, tendo em conta a direção atual das políticas, dificilmente será o último. Há aqui perguntas maiores que sobreviverão ao próprio torneio. Perguntas sobre se alguma vez foi defensável centralizar todo o aparelho de arbitragem de um mundial disputado em 3 países dentro das fronteiras de um só país. Perguntas sobre se os acordos contratuais da FIFA com os Estados Unidos enquanto país anfitrião incluíam quaisquer garantias de acesso para oficiais acreditados. Perguntas sobre se esses acordos, caso existissem, foram aplicados ou simplesmente aceites como insuficientes. Perguntas sobre se a resposta da liderança da FIFA
Pagar a Artan a sua verba enquanto dizia aos críticos para relaxarem representa uma instituição que calculou que não dizer nada definitivo custa menos do que dizer algo significativo. E pergunta sobre o futuro. O próximo Mundial, em 2030, está previsto para Espanha, Portugal, Marrocos e parte da América do Sul, com várias nações anfitriãs e uma logística potencialmente ainda mais complexa. O seguinte: em 2034 será organizado pela Arábia Saudita. Cada uma dessas configurações traz a sua própria versão da mesma pergunta fundamental. Quem decide, em última instância, se as pessoas que a FIFA escolhe para arbitrar os seus jogos mais importantes conseguem realmente entrar no país onde esses jogos serão disputados? A resposta de Artan a todas estas perguntas, dada a partir de Mogadíscio diante das câmaras, das multidões e da bandeira do seu país, foi a mais limpa possível. Disse que foi o destino. Disse que estará no próximo, se Deus quiser. David Ebb disse: vamos tê-lo a arbitrar em Vancouver. Olivia Shaw disse que escreveria a FIFA. Marit Stiles disse que ele conquistou o seu lugar no palco mundial. A UEFA disse que o futebol existe para ligar pessoas. E milhares de pessoas em Mogadíscio, sem uma única palavra entre elas, disseram que aquilo que ele construiu e aquilo que lhe foi tirado eram ambos reais, que o viram e que se lembravam. É aqui que esta história está neste momento, enquanto o Mundial de 2026 continua em estádios nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Os jogos estão a ser disputados, os golos estão a ser marcados, os árbitros que conseguiram passar estão no relvado, a tomar as decisões para as quais Artan treinou durante anos a este nível. E algures em Mogadíscio, um homem que foi eleito o melhor árbitro de todo um continente, está a ver num ecrã o torneio para o qual foi selecionado, à espera de 12 de agosto e de um estádio em Salzburgo, onde a instituição que teve a clareza de perceber o que o momento exigia, lhe entregará o apito para uma final da Supertaça da UEFA, e onde se tornará o primeiro árbitro africano da história a dirigir uma. O que este episódio mudará na forma como a FIFA gere a sua infraestrutura de arbitragem em torneios futuros continua verdadeiramente incerto. Se a decisão de centralizar o centro de treino num só país anfitrião durante um Mundial de 3 nações será revista. Se a estrutura para 2032 to 2034 será construída de outra forma, de maneira a que a participação de cada oficial não fique dependente das decisões migratórias de um único governo. Se algum do impulso político gerado pelos líderes canadianos, pela resposta da UEFA e pela cobertura global desta história se transformará em mudanças estruturais na FIFA, ou se será simplesmente absorvido pela máquina institucional e esquecido. Artan disse que estará no próximo. É o tipo de declaração virada para o futuro que merece ser levada a sério, porque o homem que a fez já demonstrou, ao longo de 8 anos de trabalho e de uma noite muito longa numa cela de retenção no Aeroporto Internacional de Miami, que quando diz alguma coisa, fala a sério.